que é o gráfico de Renko? Explique pra gente. Explique para o nosso espectador. Quando vocês começarem a entender um pouco mais de Renko, vocês vão perceber que o mercado financeiro, o gráfico em si, ele é mais simples. Que quase tudo vai ser um pivô de alta ou um pivô de baixa. Então, você precisa entender apenas o quê? Suportes e resistências. E é óbvio que a gente vai utilizar depois indicadores para auxiliar as nossas entradas. Então, o Renko em si, ele filtra mais as movimentações, é um gráfico atemporal, então ele não leva em consideração tempo, e é o que eu falo muito para o pessoal de tape. Assim, o Renko, ele desenha todas as movimentações que vocês, do tape, fica ali, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É visualmente mais fácil entender um gráfico de Renko, porque percebe-se muitas das vezes, por exemplo, aqui, ó, batendo o olho aqui, a gente teve um topo duplo, uma quebra de uma estrutura de alta e uma formação da movimentação toda de queda. Outra movimentação de topo não desenvolveu quando o mercado perdeu uma mínima anterior e aí desenvolve outras movimentações. Por exemplo, agora, sinal possível para uma continuidade de venda. Pivô de baixa acontecendo. O 10 Renko, ele equivale a quantos pontos? 45 pontos. 45. É porque o Renko em si, ele não anda lado a lado. Então, ele tem o quê? Dentro desse box aqui, ele tem exatamente 45 pontos. Então, o preço de fechamento desse box é o preço de abertura do próximo box. Então, ele vai andando exatamente nisso. Só o de inversão que ele tende a pegar pelo menos 2 boxes de diferença. É um pouco meio complicado para entender, assim, para quem está habituado, muitas das vezes, com gráfico de candles, mas olha com uma facilidade a gente percebe de forma mais natural a movimentação do dia de hoje, em que o gráfico de 2 minutos aqui, a gente percebe toda aquela movimentação de lateralização, sendo que no gráfico de Renko, por exemplo, 10 Renkos aqui, a gente tem uma forma visualmente mais limpa. Tem menos ruído, né, cara? Totalmente, bem menos ruído. Agora me explica uma coisa, Humberto, que eu sempre fiquei matutando na cabeça. Temos o Renko, e aí a gente bota o Renko com candle, e aí bota o pavio. Pavio, exatamente. Qual a diferença de operar o Renko sem o pavio e com o pavio? Certo. A primeira diferença foi uma coisa que eu liguei para o meu assessor. Eu falei assim, como assim? Eu estou pegando um stop, sendo que o mercado não rompeu essa movimentação. Aí ele, foi sim. Eu falei assim, não foi não, estou vendo no meu gráfico que não foi. Aí ele, Humberto, o mercado foi. Aí depois eu fui perceber que tinha movimentação e aconteceu. Eu questionando com ele, falei assim, que o mercado não foi, eu não percebia. Então, o pavio, ele facilita as movimentações de leitura. Então, por exemplo, o que eu percebo nessa movimentação desse pavio que foi o topo duplo ali? O simples do mercado. Analisando um fluxo. Pega o mercado comprador, ele tentou levar o preço para cima. Os vendedores aconteceram e falaram assim, opa, aqui não. Aqui é ponto de venda. Os vendedores empurraram toda a movimentação para queda. Então, falou assim, opa, a gente começa a ter um entendimento melhor de quê? De que a atuação dos vendedores estava mais forte do que dos compradores. Então, a gente percebe, por exemplo, toda essa movimentação aqui de queda que o mercado fez, ele voltou, esse box 262, ele voltou novamente aqui no box 263, o mercado tentou trabalhar comprador de novo e entregou toda a movimentação. A mesma coisa numa movimentação de alta aqui nesse 286. O que aconteceu? 280 comprador, 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 comprador. E aqui que eu está falando sobre pavio. O que os vendedores fizeram? Tentaram empurrar o mercado para baixo. Não conseguiu? Os compradores retomaram a compra e o mercado desenvolveu ainda uma continuidade. Deixa eu pegar aqui a barra de estudo que eu dei a mãozinha. E aí desenvolveu pelo menos ainda mais 180 pontos de continuação. Então a gente começa a perceber essas negações de preço, que é o que me facilita bastante as minhas entradas e as minhas análises. Óbvio que eu utilizo o Renko com outros indicadores. Uhum. Então, eu meio que fujo do habitual. Todo mundo utiliza gráfico de candles, todo mundo utiliza tape winner. Eu fui para o Renko. Todo mundo utiliza médias móveis. 9, 21, 34, 50. Eu utilizo uma média chamada Tilson. O Day Trade na XP está um clique à frente. Porém, queremos mais. Flash Click, a nova tecnologia para quem busca a excelência. Novidades que aceleram a sua performance. Descubra o privilégio que só quem opera com a XP tem. Flash Click,
Você em primeiro lugar nas suas operações. Quem clica sabe. Quem sabe, opera na XP.